Segunda Coríntios, capítulo 12, versículo 8, está escrito assim: Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque, quando sou fraco, então é que sou forte. O apóstolo Paulo aqui, depois da sua... aquilo que ele, de uma certa forma, ele está se repudiando a fazer, que é se ostentar através das suas tribulações, como ele narra no capítulo 11. E agora ele, de uma certa forma, ele manifesta um tipo de ostentação, um tipo de orgulho, um tipo de glória própria, mediante as suas visões e revelações. É até de uma certa forma meio contraditório. Como que Paulo vai se gloriar? Como que Paulo vai se ostentar pelas tribulações que ele viveu? Como que alguém pode conseguir adquirir, extrair ostentação por causa do sofrimento? É como se, de uma certa forma, Paulo, por causa dos falsos apóstolos, dos obreiros fraudulentos, dos falsos pastores, dos falsos mestres, dos super apóstolos que se manifestavam nos seus dias, que se consideravam super apóstolos, alguns acreditam que super apóstolo se revela aos primeiros apóstolos do Senhor Jesus, ou até mesmo esse super apóstolo que é narrado no capítulo 11, é uma referência também aos falsos apóstolos, aos falsos obreiros. Mas independente disso, Paulo, por causa dos falsos obreiros, dos falsos apóstolos, que se vangloriavam dos seus feitos, das suas supostas visões, revelações, Paulo mostra uma glória para eles, mas uma glória contrária. Paulo se gloria que a marca dele como apóstolo não foi o glamour diante dos irmãos, e sim o sofrimento por causa do Evangelho, por causa da fé e obediência a Jesus Cristo. É assim como a ênfase desses falsos homens de Deus, esses falsos apóstolos, estavam em suas visões, revelações, na busca pelo místico, e eles revelavam e manifestavam polpa pelas suas supostas visões, revelações. Paulo, ele diz assim no verso 1: se é necessário que me glorie, ainda que não convenha, ou seja, ainda que não há lucro nenhum para um cristão verdadeiro, ainda que não é necessário, não há proveito nenhum me gloriar naquilo que eu recebi da parte de Deus, passarei as visões e revelações do Senhor. Paulo faz isso por quê? Porque se Paulo tinha ciência que estava o verdadeiro evangelho na mão dele, o evangelho da graça, o evangelho da misericórdia, o evangelho do amor de Deus, ele não poderia que o evangelho nos lábios dele, na boca dele, perdesse o poder e a força por causa dos falsos mestres. Então é como se ele fosse obrigado, de uma certa forma, revelar a visão e as revelações que ele teve no Senhor. E ele diz que se é necessário que me glorie, ainda que não convém. Não ganhamos nada com ostentação, não ganhamos nada em querer revelar uma certa posição elevada de cristianismo, de fé, diante do povo de Deus. Visões e revelações era algo vivenciado pelo povo de Israel, quanto também no meio da igreja. Ou seja, era algo que era natural em meio àquele povo, em meio à nação judaica, em meio à igreja, em meio ao povo de Deus. Visões e revelações é algo natural.
é algo que acontecia naturalmente, é algo que se sucedia naturalmente em meio ao povo de Deus. Não era algo novo para a igreja, não era algo novo para o povo de Deus. Só que Paulo, assim como as pessoas nas religiões de mistério, nas religiões místicas, traziam a ênfase nas visões e revelações que recebia como um grau de superioridade, Paulo aqui, ele de uma certa forma, ele se gloria em mostrar essas visões e revelações para salvaguardar o verdadeiro evangelho. Ele não queria revelar isso, mas já que a autoridade dele apostólica estava sendo diminuída diante daqueles homens, isso ia acabar de uma certa forma perdendo a força do verdadeiro evangelho para dar vazão aos ensinos errados daqueles supostos homens que tinham grandes revelações e visões diante de Deus. E das muitas visões que Paulo narra, ele narra uma visão que ocorreu com ele 14 anos antes. Ele diz assim, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Ele fala na terceira pessoa, de uma certa forma, se referindo a um outro Paulo. Porque aqui ele enfatizou no capítulo anterior o Paulo das tribulações, o Paulo do sofrimento, o Paulo que é quebrantado, um Paulo que foi humilhado pelo Senhor. Mas ele fala aqui também de um Paulo de 14 anos atrás, de um Paulo que poderia se gloriar, de um Paulo que poderia se gloriar na visão e nas visões que ele recebeu do Senhor. Ele tem esse Paulo. E ao ele se gloriar em falar tal narrativa, ele não estaria de uma certa forma errado, não, porque estaria falando uma verdade. Mas ele não queria que a igreja se apoiasse ou se admirasse naquilo que Paulo estava dizendo da sua experiência. Mas ensina que Paulo queria que a igreja se apoiasse nele naquilo que a igreja estava vendo no momento que Paulo estava apresentando, naquilo que via de Paulo e que ouvia de Paulo. Mas Paulo diz aqui que há 14 anos atrás ele teve uma experiência com o Senhor. Ele diz assim, há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. E a experiência que ele teve, que ele usa a terceira pessoa para se referir a uma outra pessoa, que na verdade é esse outro Paulo que poderia se gloriar, mas esse Paulo que ele estava vivendo no momento era um Paulo que estava sendo humilhado pelo Senhor, que estava evitando se gloriar porque não queria se ensoberbecer diante de Deus. Ele diz que esse Paulo teve uma experiência extraordinária que foi arrebatado ao terceiro céu. Dentro da visão judaica, existia alguns céus nos pensamentos judaicos. Alguns diziam que tinham 3 céus, outros diziam que tinham 5 céus, até mesmo 7 céus, 7 degraus, 7 céus, até chegar ao último e sublime céus, que é onde Deus está com a tua presença. Mas Paulo pega um gancho dessa realidade, da possibilidade de um terceiro céu, dentro da visão judaica, para se referir lá aos céus dos céus, ao trono, à presença, a glória de Deus manifesta lá no alto e sublime trono. Paulo diz que ele foi arrebatado para este lugar. E ele não consegue trazer com exatidão se esse arrebatamento dele, a mesma palavra arrebatar aqui é a mesma que foi utilizado lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 adiante, que fala sobre o arrebatamento da igreja com a volta de Jesus. E ele como um relance, como uma amostra grátis do arrebatamento da igreja para estar com o Senhor Jesus nos ares, ele é levado para este lugar, para o terceiro céu, para o paraíso, para a presença de Deus. E ele não consegue diagnosticar se isso aconteceu, se ele foi arrebatado em corpo e em espírito, ou se foi somente em espírito, como se ele pudesse sair, se retirar do seu corpo. Ele não consegue diagnosticar como foi essa presença, como que foi essa visão, como que foi esse arrebatamento, como que foi esse acontecimento. Mas ele sabe definir exatamente que ele foi ao terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso.
ele fala o terceiro céu e ele fala também do paraíso. E ouviu palavras inefáveis aos quais não é lícito ao homem referir. Ou seja, ele fala de palavras inefáveis, coisas sagradas demais para serem divulgadas, coisas sagradas demais para serem reveladas, mostradas. Existia esse pensamento de pessoas que que supostamente foram levados aos céus, que tiveram revelações. Também tinha esse pensamento de não manifestar porque era algo sagrado demais. Só que Paulo não está relatando uma suposição, ele está relatando realmente, veridicamente, uma experiência que ele teve. E foi levado aos céus, foi levado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, os quais não é lícito ao homem referir. Ou seja, ele ouviu palavras, ele viu coisas inefáveis que não consegue se pronunciar com palavras, não pode se referir com palavras humanas. São coisas sublimes, santas, perfeitas demais para serem tratadas e faladas de qualquer maneira. E ele é impossibilitado de revelar. Ele fala da experiência de ter ido, mas não diz o que ele viu e o que ele fez lá. Mas foi uma revelação dada a ele. Nós temos que entender que nós devemos buscar experiência. Devemos ter experiências com Deus. Devemos ser cheios do Espírito de Deus. Mas nós devemos entender que experiências dadas a nós devem ser baseadas na palavra de Deus. E as experiências baseadas na palavra de Deus não devem se tomar o lugar da palavra de Deus. Paulo ele tem uma experiência profunda, mas algo que foi dado para ele. Não era lícito ele falar para outra pessoa. Era para ficar guardado com ele. E é estranho demais essas pessoas que dizem ter experiência, ter ido ao céu, ter ido ao inferno, e trazem detalhes sobre isso daí. Sendo que poucos homens de Deus relataram como que foi essa visão. E Paulo aqui, ele foi praticamente proibido de trazer a narrativa daquilo que ele viu. Está entendendo? E hoje nós vemos pessoas com maior facilidade, trazendo bases daquilo que ela viu no céu, daquilo que ela viu no inferno, com tamanhos detalhes, com tamanhas coisas sendo ditas. Isso, e às vezes tomando até mesmo o lugar da Sagrada Escritura, que aquilo que a Sagrada Escritura tem a dizer sobre os céus, tem a dizer sobre o inferno. Mas nós vemos Paulo aqui se aquietando em contar o que ele viu. Ele apenas narra que teve essa experiência extraordinária para validar o seu chamado apostólico, para validar que ele também tem experiências, teve experiência com o Senhor, teve visão do Senhor, teve revelação do Senhor, mas que ele não queria se gloriar nisso, não queria se basear nisso. E diz assim, e no versículo 5, de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nessa, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Paulo diz assim, de tal maneira me gloriarei, eu tenho o direito de me gloriar. Mas eu não, porém, de mim mesmo, salvo das minhas fraquezas. Eu quero me gloriar das minhas fraquezas, porque as minhas fraquezas revelam mais a Deus. Se há alguma glória que eu quero ter, é a glória de eu ser capacitado a revelar a Cristo. E muitas das pessoas querem se gabar, querem se gloriar das suas visões, das suas revelações, daquilo que ela teve, com a intenção de mostrar uma superioridade própria. Mas Paulo não tem essa intenção. Ele tem essa intenção de mostrar, se tem alguma glória que ele quer ter, é a glória das suas fraquezas, porque é nas fraquezas que Deus se manifesta, que o poder de Deus se aperfeiçoa sobre Paulo. E a intenção de Paulo não é de falar de coisas de experiência passada. A intenção de Paulo é de mostrar, através das suas atitudes, através de um novo homem, aquilo que as pessoas ouvem dele em relação ao Evangelho, em relação àquilo que é lícito, em relação àquilo que foi ordenado a ser ensinado e a falar para o próximo. E aquilo que vê nas atitudes de Paulo, baseada no Evangelho, nada além disso.
Então nós devemos voltar à Sagrada Escritura, devemos voltar na palavra, devemos voltar a valorizar assim os ouvintes do Evangelho, ou seja, aqueles que pregam, devemos ser ouvintes daqueles que pregam o Evangelho, daqueles que são porta-vozes de Deus, do Evangelho, não daqueles que são porta-vozes das suas experiências. Eu não estou interessado, nós não devemos estar interessados em experiências de pessoas. A experiência pode validar a palavra e nos motivar também a buscar a experiência, sim, mas ela não deve ser baliza para a minha fé e nem essa pessoa se exaltar na sua experiência. E Paulo teve uma experiência dessa envergadura de tal maneira que ele diz assim no versículo 7: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Para Paulo não pecar, para Paulo não se ensoberbecer, para Paulo não viver se gloriando nas revelações, naquilo que ele recebeu, naquilo que ele viu, naquilo que ele teve do Senhor, porque aqui o apóstolo Paulo, ele recebeu uma revelação. Ele teve a revelação, o terceiro céus, que não foi lícito, não era para ele pronunciar, contar detalhes, como também ele recebeu a revelação da parte de Deus do Evangelho. O mistério do Evangelho que estava oculto, muitos detalhes desse Evangelho, que era um mistério que agora estava sendo revelado, o apóstolo Paulo foi usado para trazer detalhes, para trazer, para trazer verdades importantes em relação ao Evangelho. Então, quando diz revelações, que são várias revelações, visões que Paulo teve. Mas para que ele não se ensoberbecesse por ser um homem que recebeu tanto da parte de Deus, foi posto nele um espinho na carne. A prova de que essas pessoas estão contando mentira das suas revelações ao céu, das suas revelações ao inferno, pois ela não trata, não narra junto com essas revelações um sofrimento, um espinho na carne para humilhá-la, impedir ela do ensoberbecimento. E Paulo aqui é um exemplo bíblico de um homem que recebeu muito de Deus, mas também recebeu um espinho na carne. Espinho aqui podemos dizer várias coisas em relação a esse espinho. Esse espinho aqui pode ser a ponta de um anzol, tá entendendo? A ponta de um anzol que servia para poder estar fisgando, a ponta de uma lança, até mesmo um espinho. Em alguns momentos essa palavra também pode ser traduzida como uma estaca. Mas aqui eu creio que aquilo que está mais perto é como se fosse um espinho, algo pontiagudo, que estava ali ferindo, machucando Paulo. Que estava ali conduzindo Paulo à fraqueza. E ele diz que foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Ele tem uma nuance aqui espiritual e uma nuance física. Uma nuance física, ele compara isso que foi colocado nele como um espinho na carne. E na nuance espiritual, ele compara como um mensageiro de Satanás. Que estava ali, um mensageiro de Satanás que vinha esbofetear ele, que vinha paralisá-lo, que vinha humilhá-lo, que vinha constrangê-lo, que vinha mostrar a ele, trazer limites sobre a vida deles. Não há dificuldade, muita gente está tentando descobrir que espinho na carne é esse. Se era alguma enfermidade que Paulo tinha nos olhos, se eram as perseguições, se era talvez uma possibilidade de uma epilepsia que Paulo sofria, ou várias teses, pontos de vista para poder provar. Mas uma coisa é certa, o que isso produzia? Humilhação para ele não se exaltar. E esse espinho na carne, esse mensageiro de Satanás que produzia sofrimento em Paulo, era de tal maneira, agia de tal maneira, que Paulo, ele, assim como Jesus orou 3 vezes, Paulo também ora 3 vezes, mas não tendo a resposta que queria, mas a resposta que precisava. E Paulo diz no versículo 8: por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo ora ao Senhor para que fosse tirado dele esse espinho na carne, para que fosse tirado esse instrumento de Deus, que
que dá a entender aqui que o instrumento de Deus também era um mensageiro de Satanás, era Satanás. Deus utilizava o diabo como instrumento, e o diabo enviava um de seus instrumentos, o mensageiro de Satanás, para esbofetear Paulo na face. Se era no sentido espiritual ou físico, alguém sendo usado para esbofetear, para humilhar a Paulo. Se era alguma enfermidade como instrumento para humilhar a Paulo, nós não sabemos. Mas uma coisa é certa: esse espinho produzia sofrimento, humilhação em Paulo. E Paulo roga ao Senhor 3 vezes para que tirasse. E a resposta de Deus foi essa: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu não vou tirar o espinho, porque o espinho está contribuindo para o teu caráter, mas eu vou dar a você o que você precisa para suportar esse espinho. O que Deus tem enviado para as nossas vidas, o que Deus tem enviado para a nossa casa, o que Deus tem enviado para a nossa família, o que Deus tem enviado para nós, que tem nos abatido, que tem produzido sofrimento em nós, que nós oramos e Deus não tira, mas Ele vai tirar sim o mau caráter. Se Deus quer tirar alguma coisa, é a soberba. Mas uma coisa é certa: Deus não tira, mas Ele nos dá o que nós precisamos para suportar aquilo que Deus usa como instrumento para nos abater. E Deus está dizendo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder se acomoda, o poder cria forma na fraqueza. Quanto mais fracos, quanto mais dependentes somos do Senhor, mais o poder de Deus se manifesta. Se nós agirmos e vivermos de uma maneira que não tenha necessidade do poder de Deus se manifestar, que nós estamos buscando o nosso próprio poder, estamos buscando nossa própria força, nossa própria sabedoria, nossa própria inteligência, nossos próprios recursos. Mas Deus aqui se manifesta sobre a vida deste homem de tal maneira, conduzindo ele a uma fraqueza, para que esta fraqueza venha se aperfeiçoar, se acomodar ao poder de Deus. Talvez esse momento que você está passando na tua vida, que está te humilhando de tal maneira, é o ambiente, é o veículo, é o meio que Deus precisa para que o poder dele se manifeste sobre você. Não queira achar que você não vai suportar, que Deus dará o suporte que você precisa. Não queira achar que o fogo intenso, abrasador, que parece que vem querer a nos destruir, vem de tal maneira sobre as nossas vidas, significando que você vai sucumbir. Não vai não. Deus vai dar o suporte que você precisa. Junto com o instrumento que vem para moldar o nosso caráter, Deus nos dá a graça que precisamos para suportar o molde de Deus para as nossas vidas. E Paulo, ele entende que a alegria de Paulo aqui não era com as fraquezas. Apesar que parece que diretamente ele diz que tem prazer nas fraquezas. Não, ele tem prazer no que a fraqueza está levando ele. Então o prazer dele está em ver o poder de Deus. Pelo que sinto, versículo 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Porque quando sou fraco é onde eu sou forte pelo poder de Deus. É onde eu sou forte pela manifestação da graça de Deus. Onde eu sou forte pela manifestação do poder de Deus sobre a minha vida. Então Paulo, ele se alegra. Ele tem prazer, ele passa agora a se alegrar, a ter deleite em ver ele cada dia mais fraco, por causa do espinho que Deus colocou sobre a vida dele. Porque só assim ele vai ver o fruir, a manifestação do poder de Deus. Clamamos tanto pelo poder de Deus, clamamos tanto pela vinda de Deus, clamamos tanto pelo agir de Deus. Mas será que somos fracos o suficiente para ver tamanho poder de Deus sobre as nossas vidas? Então, se você quer ser abençoado pelo Senhor, se você quer ver o poder de Deus sobre a tua vida, não fuja das fraquezas, não fuja daquilo que te faz fraco. Porque quando você está fraco, dependente, quebrantado, humilhado, esmiuçado pelo Senhor, aí é que você é forte. Porque não são o seu poder que não leva você a nada. Não é a tua glória que leva você a nada. Mas é o poder de Deus, mediante a graça dele, que te ajuda a suportar, para que o poder de Deus flua mais e mais em usar você para abençoar e transformar vidas. Essa
deve ser a intenção do nosso coração, e essa deve ser a resposta da revelação que Deus nos dá. E a revelação de Deus, o Evangelho que já nos foi dado. E se Deus nos conceder mais alguma coisa, não é para soberba nossa, mas sim para que nós venhamos crescer em dimensão, em grandeza, diante da graça de Deus, sendo ela no sentido intelectual, e seja ela no sentido de experiência, seja ela no sentido de suporte para viver a vontade de Deus sobre as nossas vidas. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza.